hoje ocorreu a tão esperada posse do Donald Trump. A gente tem um sinal de que a out-season das criptomoedas pode começar em breve. E aí, como é que será que fica a situação do Bitcoin e das altcoins nesse contexto? Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, vou estar atualizando a análise das notícias que tivemos hoje, eventos importantes, o que o Trump falou a respeito das criptomoedas, da reserva de Bitcoin nos Estados Unidos, vou estar atualizando a análise dos dados macroeconômicos. Amanhã o mercado americano entra e começa a funcionar, a gente vai ver a liquidez entrando no mundo inteiro. A gente pode ter aí também uma entrada de dinheiro no mercado de criptomoedas, pois é durante a semana que os ETFs são negociados. Vou estar falando aqui também da análise de sentimento do Bitcoin, da análise dos gráficos das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar seu like aí embaixo para dar aquela força, deixar seu comentário, ativar o sininho. E pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, sigam, porque é lá que as novidades chegam em primeira mão. Isso é lógico quando acontecem coisas relevantes. E bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje, né? Bitcoin teve um dia extremamente volátil, o dia tão esperado da posse do Trump, né? O mercado ele fez o clássico sobe no boato, cai no fato. A gente viu ali, desde a noite de domingo, o Bitcoin subindo. O Bitcoin chegou a fazer uma nova máxima histórica hoje, pessoal. Ele chegou a bater ali por volta das 3 da manhã, ele chegou a bater em 109.358 na Coinbase, tá? Então, Bitcoin fez uma nova máxima histórica hoje na espera do Trump, e ali, após o discurso, após a posse do Trump, a gente teve uma queda do Bitcoin. Essa queda ocorreu principalmente porque a gente teve o clássico sobe no boato, cai no fato, tá? O mercado estava esperando, especulando, e também o Trump ele não falou nada sobre criptomoedas durante a posse, tá? Então a gente teve aí um comportamento do mercado de, não vou dizer de frustração, mas não tivemos nada na posse do Trump aí que fosse muito animador para as criptomoedas, tá? Na lista de coisas aí, de prioridades, não está a reserva estratégica de Bitcoin. Então, uma coisa que a gente já sabe é que isso não vai sair agora, tá? Mas muita atenção nisso, porque o Donald Trump tem uma empresa junto com alguns filhos dele. E nessa empresa, eles investem, essa empresa ela investe aí também em criptomoedas. Eles têm Aave, eles têm Ethereum, tá? Eles têm bastante Ethereum, eles têm outra moeda Ondo, tá? Eles têm Chainlink, e eles compraram hoje, algumas notícias que eu vi estavam dizendo que eles compraram mais Bitcoins em nome dessa empresa. Então eu acho que eles não estão aí fazendo isso agora ainda, ele vai dar um tempo aí para eles poderem comprar para depois eles entrarem aí com a reserva estratégica dos Estados Unidos, né? Porque provavelmente isso vai causar uma enorme valorização no Bitcoin e nas criptomoedas, tá? Então essa é a situação aí de notícias, de eventos que a gente teve hoje aí, tá? Para amanhã não espero nenhum evento muito relevante, a não ser que o Donald Trump fale alguma coisa, né? Sinalize alguma coisa em relação às criptomoedas. Por enquanto eu acho que não temos muitos sinais, tá? Mas uma coisa que a gente vê aqui é que a gente tem o gráfico do Bitcoin ainda com aquela bandeira de alta, rompida para cima, tá? Só que a gente está tendo uma certa dificuldade aqui agora em ver o Bitcoin andar, né? O Bitcoin, ele tá tendo dificuldade esses dias por causa dessa loucura que está sendo a posse do Trump aí, tá causando bastante incerteza, bastante volatilidade, mas no geral, quando a gente olha aqui só o gráfico, ignorando os eventos, a gente vê que o Bitcoin está rompendo uma bandeira de alta. Se a gente fizer uma projeção aqui, até conservadora desse movimento, o alvo estaria nos 160 mil dólares. Tá? Eu, particularmente, acredito que o alvo para o Bitcoin é nos 120 mil dólares, porque a gente tem aquela bandeira de alta, padrão de continuação de tendência, que foi rompida lá em outubro, e o alvo dessa bandeira de alta do gráfico semanal está no 120, tá? Então eu acho mais confiável analisar um tempo gráfico maior do que um tempo gráfico menor, tá? Então em termos de gráfico a gente continua naquela, o gráfico ainda está dizendo que a gente sobe. Tainan, mas e aí? Temos resistência mais forte ou suporte mais forte? Pessoal, Bitcoin está conseguindo se manter acima dos 100 mil dólares. Os 100 mil dólares veio sendo uma barreira para o Bitcoin desde novembro, que o Bitcoin não conseguia se manter acima dos 100 mil dólares, tá? Se o Bitcoin conseguisse se manter acima dos 100 mil dólares, ótimo. Aí os 100 mil dólares, que era uma resistência, impedia que o Bitcoin subisse, passa a ser um suporte, ou seja, ela passa a impedir que ele caia, tá? Vamos ver se isso vai acontecer nos próximos dias. E pessoal, para as altcoins e para as criptomoedas eu estou bastante otimista, e isso por causa dessa imagem que vocês estão vendo aqui, tá?
Essa imagem aqui, ela não é da minha autoria, tá? Um colega me mandou no grupo, ela desse CryptoGurus aqui, que eu não conheço, tá? Um colega me mandou no WhatsApp. E, meus amigos, a gente vê aqui o seguinte, o Bitcoin e as altcoins começaram a performar bem a partir das últimas posses presidenciais, seja do Biden ou do Trump, tá? Em 2017 a gente teve isso, né? A alt season, né? Que é a season das altcoins, é quando as criptomoedas alternativas, que são Ethereum, Cardano, XRP, Pendle, enfim, todas essas outras memecoins começam a performar bem, tá? A alt season em 2017 começou quando o Trump tomou posse no início de 2017 como presidente dos Estados Unidos. E aí depois a gente teve 2021, quando o Joe Biden tomou posse como presidente dos Estados Unidos. Naquela época, a alt season começou também logo após o Joe Biden tomar posse, tá? Então, e agora a gente está no momento que parece aquele, tá? Agora em 2025, a gente está aí diante da posse do Donald Trump. E se o passado se repetir, como foi nos últimos ciclos de alta, a gente pode ter aí mais uma alt season a partir de agora, tá? Tainan, vai ser amanhã? Não, tá? Vejam que ambos aí nos momentos de posse, você teve ali uma pequenina correção ali no mercado para depois ele pegar um movimento, tá? Não foi correção forte aí de um valor muito grande, tá? Mas o mercado ficou estagnado alguns dias e depois começou a subir forte. Tá? Eu acho que a gente pode ver a mesma coisa acontecendo agora. Isso é óbvio se o passado se repetir, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento porque eu estou vendo aqui a situação das altcoins parece estar aí prestes a começar a andar, tá? A gente tem o gráfico da dominância, o Total 3 também, que hoje em dia ele é até mais adequado aí para avaliar as criptomoedas, tá? Alternativas, as altcoins. O Total 3, pessoal, ele tá prestes aí a romper uma região de resistência aqui, tá? Se ele conseguir romper a resistência, aí, meus amigos, a gente vai começar a ver as altcoins ganhando valor. As altcoins, por enquanto, precisam romper aqui a região de 1,5 trilhão, 1,15 trilhões, tá? Mas enfim, vamos falar aí da situação do mercado americano, porque amanhã a gente vai ver a reação global que o mercado americano vai ter em relação a essa posse do Donald Trump, tá? E, meus amigos, uma coisa que a gente já pode esperar, tá? A gente pode esperar uma queda do DXY. Hoje, sem o mercado americano estar funcionando, a gente já teve uma queda do DXY. Para quem não sabe, o DXY é o índice que mede a força do dólar frente a uma cesta de moedas, tá? Ou seja, o dólar globalmente, ele dá uma noção de como o dólar está em relação a outras moedas do mundo. E quando o DXY sobe, que é o que aconteceu desde outubro, você tende a ter uma desvalorização de moedas emergentes e menos dinheiro também para as criptomoedas, tá? Porque todo mundo fica querendo o dólar nesse momento, todo mundo vai para o dólar se valoriza e todos os outros ativos que são indexados ao dólar, como o Bitcoin, como o real brasileiro, se desvalorizam, tá? Se a gente olhar aqui, pessoal, a gente tem aqui o USD-BRL, né, que é o real brasileiro, tá? A gente vê que o dólar está caindo no Brasil agora nos últimos dias, tá? E hoje aqui a gente teve uma queda, o dólar fechou em 6,3 mais ou menos, tá? E isso aconteceu principalmente porque a gente teve aqui, né, nessa situação do mundo, né, o começo da queda do DXY após a posse do Donald Trump, tá? Tainan, mas por que o DXY estava subindo tanto nas últimas semanas, né? O que aconteceu para justificar essa subida tão forte? O DXY, pessoal, chegou a bater 110 pontos, tá? Isso aí é o maior valor desde a época da pandemia, meus amigos. É um valor extremamente alto, tá? Isso aconteceu principalmente por causa da expectativa de que haveria guerra comercial, uma guerra comercial brutal com a China e com outros países, tá? E que nessa guerra comercial o Trump iria colocar tarifas para importações de países como China, países europeus, inclusive, ele andou falando coisas desse tipo, tá? E essas tarifas iriam tornar os produtos mais caros nos Estados Unidos, com os preços mais elevados haveria inflação, e se houver inflação, o Fed seria obrigado a subir juros. Então você teria juros mais altos na moeda que é considerada a mais sólida do mundo, que é o dólar. Tá? Então isso aí atraiu muito dinheiro para os Estados Unidos, principalmente para títulos, né, e para o dólar. Por isso que a gente viu
essa desvalorização do real nos últimos meses. É lógico que tem fatores do Brasil também, foi uma soma disso, mas um dos fatores, mesmo se o Brasil estivesse tudo bem, a gente teria visto aí uma desvalorização do real, como aconteceu na pandemia, quando a gente teve uma subida do dólar globalmente por causa de uma aversão a risco, tá? Então, é isso. Talvez amanhã a gente pode ter uma queda, talvez até aqui no real brasileiro, em relação ao dólar, o real pode se valorizar, o dólar pode se desvalorizar no mundo, isso pode beneficiar o Bitcoin e as criptomoedas, porque a gente viu aí que nos últimos dias o Trump sinalizou que essa guerra comercial vai ser progressiva, eles não vão chegar tocando o terror como o mercado imaginou e até mesmo como ele falou na campanha. Tá? Na campanha é uma coisa e na hora de fazer ele não pode chegar colocando tarifa de qualquer jeito na China, senão ele causa inflação nos Estados Unidos e aí a popularidade dele vai embora. Tá? Então provavelmente vai ser algo gradual, o mercado gostou disso e o mercado entendeu que a inflação não vai acelerar tão rápido assim. Tá? Então a coisa ficou legal, isso aí pode fazer o mercado começar a reprecificar esse medo exagerado que existia, e isso é muito benéfico para o Bitcoin, tá? Em termos de eventos macroeconômicos, hoje foi a posse do Trump e hoje foi feriado nos Estados Unidos, então o mercado americano não está funcionando, por isso que eu disse que a gente vai ver o mercado americano entrando em ação amanhã, tá? Amanhã, terça-feira, a gente não tem dados macroeconômicos. Na quinta-feira, dia 23 de janeiro, a gente tem pedido inicial de seguro-desemprego. Na sexta-feira, temos alguns dados nos Estados Unidos aí, mas não acho que são decisivos. Para mim, o mais importante dessa semana nem vai ocorrer nos Estados Unidos e sim no Japão. Tá? Na sexta-feira, a gente tem decisão de taxa de juros no Japão. Isso pode mexer com todos os mercados do mundo, porque na última vez em que o Japão subiu juros, a gente teve uma queda monstruosa nas bolsas americanas e nas bolsas do mundo inteiro, nas criptomoedas, tá? E a expectativa é que dessa vez o Japão suba de 0,25 para 0,50, tá? Então ele vai dobrar a taxa de juros, tá? Tainan, e aí, será que vai cair dessa vez de novo? Pessoal, na última vez em que a gente teve aquela queda monstruosa no final de julho e início de agosto, ela não ocorreu só por causa do Japão sozinho, ela ocorreu por uma soma de fatores, tá? Esses dois fatores que somados aí, foram somados, né? Primeiro, tá? A gente teve o final do verão nos Estados Unidos, então o payroll veio ruim, né? Porque nos Estados Unidos você tem muitas contratações temporárias no verão. Para quem não sabe, o verão no hemisfério norte, os Estados Unidos e a Europa, ele ocorre no meio do ano, junho e julho. Então nessa época você tem muitas contratações temporárias para pessoas trabalharem ali durante o verão, que é uma época em que muita gente viaja, né? O dinheiro circula bastante. E no final ali de julho a gente costuma ter a demissão dessas pessoas que foram contratadas ali em junho, julho, tá? Então você acaba tendo ali uma diminuição do payroll. A diminuição foi brutal na época, foi muito pior do que o esperado. O payroll veio ali mais fraco do que os economistas esperavam, e aí o mercado começou a entender que os Estados Unidos poderiam entrar em recessão porque estava gerando menos empregos do que o esperado. Aí na semana seguinte vem o Japão e resolve fazer um aumento na taxa de juros que já estava esperado, né? Mas quando ele fez isso, meus amigos, aí foi a pá de cal, tá? Por quê? Já existiu medo de recessão nos Estados Unidos por causa do payroll que veio muito abaixo da média em julho. E aí depois a gente teve o aumento na taxa de juros do Japão, que é de onde vem uma boa parte do dinheiro que é aplicado em ativos de risco nos Estados Unidos, até mesmo em títulos americanos. Então, com o aumento da taxa de juros no Japão, o custo para pegar o dinheiro no Japão, que era praticamente zero, né? A taxa de juros no Japão até 2023, ela era zero mesmo, tá? Era negativo, você perdia dinheiro se deixasse no banco. Então o que o pessoal fazia? Pegava dinheiro emprestado no Japão e investia em ativos nos Estados Unidos, seja ele títulos do governo americano ou em ações de empresas de tecnologia, como o Nasdaq, principalmente o Nasdaq, que está em Nvidia, essas empresas, só que essas empresas têm um múltiplo muito caro. Então quando os investidores olharam, olha, peraí, está correndo risco de uma recessão nos Estados Unidos. As bolsas dos Estados Unidos, principalmente o Nasdaq, onde a gente investe, está caro. E ao mesmo tempo, agora vai ficar mais caro para pegar dinheiro emprestado no Japão. O que os investidores japoneses e que faziam isso no Japão fizeram? Tiraram, venderam, liquidaram as ações para trazer o dinheiro de volta para o Japão. Isso gerou uma queda assustadora nas ações mundo afora, nas criptomoedas, tá? Foi algo aí realmente impressionante. Depois disso, o Banco Central do Japão nem quis subir os juros mais depois do que ele viu o que causou, mas agora é provável que nesta semana o Japão suba os juros, tá? Então, por isso que eu acho que essa subida de juros do Japão nessa semana não é o fim do mundo, tá? Porque
a gente não tem agora o risco ou medo de uma recessão nos Estados Unidos. A economia americana está indo bem nos últimos dados macroeconômicos, tá? Então, só para esclarecer isso daqui, tá? Pode acontecer? Pode, mas a gente não tem, por enquanto, uma conjunção de fatores como tinha da última vez. Em termos aqui de análise de sentimento, meus amigos, o que eu vejo aqui é o seguinte, tá? A gente tem aí uma subida leve do long short ratio, o open interest também subindo um pouquinho, mas o long short ratio está em 1.3, tá? Então, assim, eu não consigo ver uma direção, assim como eu não conseguia ontem, tá? Olhando somente esse indicador aqui do long short ratio e open interest, porque a gente tem aí um sinal neutro, tá? Não temos aí nada sólido por enquanto, nada muito identificável de direção. Infelizmente aqui na High Block, pessoal, ela bugou para mim hoje, tá? Eu não estou conseguindo acessar os outros indicadores, eu não sei o que está acontecendo, tá? Então eu não vou conseguir mostrar para vocês e nem eu mesmo não vou conseguir ver o Liquidation Rich Map hoje. Tem que falar aqui também da situação das principais criptomoedas do mercado. Começar aqui pela Ethereum, né? Que não sobe de jeito nenhum. A Ethereum já está desanimando os investidores, tá? Eu não consigo ver padrões gráficos aqui na Ethereum por enquanto, pessoal. Mas uma coisa que eu digo para vocês, tá? O Donald Trump ali, pessoas ligadas a ele, filhos dele que controlam a empresa, essas empresas deles estão comprando bastante Ethereum, tá? Então pode ser que ele faça algo aí no futuro que faça a Ethereum ou favoreça a Ethereum para que ela se valorize, tá? Então essa é a situação, a gente pode aí ver a Ethereum no futuro se valorizando, mas agora a gente não tem sinais gráficos aqui muito claros indicando isso, tá? Solana, meus amigos. Solana, por enquanto, também sem padrões gráficos novos, tá? E a Solana não pode romper para baixo a região aqui de aproximadamente $230, tá? Se ela romper os $230 para baixo, a coisa complica bastante, tá? Porque aí ela pode buscar o 194. Mas, atenção, porque ela ainda não rompeu, tá? Então é para ficar de olho mesmo, tá? A gente tem uma situação aí em que o mercado tá meio parado. BNB, pessoal, gráfico da BNB também aqui, sem padrões gráficos, tá? XRP, também sem padrões gráficos, tá andando de lado aí, tá? Nos tempos gráficos maiores a gente consegue ver uma bandeira de alta com alvo no 5, mas eu, sinceramente, não teria coragem de fazer essa aposta enquanto ela não romper o topo histórico ali, que é a região dos $3,30 aproximadamente, tá? Dogecoin também sem padrão gráfico por enquanto, tá? Dogecoin tá meio que perdida aí nos últimos dias, né? O Elon Musk não falou nada sobre ela, ela tá meio esquecida, tá? ADA Cardano, pessoal, não temos padrões novos aí, tá? Mas a gente tem aqui no gráfico da ADA Cardano uma possível cunha descendente, tá? Que é um padrão que normalmente indica alta. Se a gente fizer aqui uma projeção de alvo para ADA Cardano, esse alvo tá lá na região dos 1,80, tá? Só que, meus amigos, nos últimos dias a Cardano tá parada, tá? Ela parou nessa região de $1 aqui. Às vezes ela chega ali acima do 1,10, mas ela não tá conseguindo manter preço, tá? E se isso aqui virar uma lateralização, né? Que ela ficar nessa faixa aqui de $1, aí vai ficar bem chato, tá? Espero que as altcoins comecem a subir logo para Cardano conseguir engatar esse movimento e buscar 1,80, porque seria interessante, seria 80% de subida, tá? Então, vamos ficar de olho aqui na ADA Cardano. Outra moeda importante, Tron, pessoal, inclusive tem notícias aí, relatos de que aquela empresa lá que o Trump é sócio, né, um dos proprietários, ela teria comprado o Tron também, tá? Então, a Tron aí é uma moeda que eu acho interessante, mas eu não consigo ver aqui no gráfico da Tron, por enquanto, nenhum padrão para a gente fazer projeções de preço. A Tron, a mesma coisa, está também sem padrões gráficos, se segurando no suporte dos $5. Se romper isso para baixo, aí ela pode corrigir mais, mas no geral, sem padrões, tá? Avax também, não temos um padrão novo. A Avax está se segurando ali na região de suporte dos $35, tá? Se romper isso aqui para baixo, aí complica, mas até agora não rompeu, tá? AVE, pessoal, AVE tá naquele cenário da bandeira de alta, tá? Se a gente olhar o gráfico da AVE, parece que ela está prestes a romper uma bandeira de alta para cima, lembrando que ela é uma das moedas que a fundação lá, a empresa que o Trump tá por trás dela, também comprou, tá? Então, AVE está numa situação até legal, a maioria das criptomoedas estão caindo nesse momento, a AVE está subindo, tá? E a AVE, se ela romper isso daqui, meus amigos, aí o alvo para ela é lá na região dos $800, tá? Então, gráfico da AVE aí tá interessante, tá? Mais interessante do que a média dos outros gráficos.
Pendle, pessoal, o gráfico da Pendle, ele também está aí bastante ruim, tá? O gráfico da Pendle, na minha visão, rompeu para baixo, um ombro, cabeça, ombro, com alvo lá na região dos 2 dólares e 31 centavos, tá? SUI, gráfico da SUI, sem padrões por enquanto, tá? Se romper para baixo essa região aqui dos... Vou colocar a região dos 4 dólares, aí complica, mas por enquanto não rompeu. Tá, NIR, pessoal, não consigo ver padrões gráficos aqui para NIR, tá? Por enquanto ela está aí em uma região de suporte, vamos aguardar para ver se ela forma algum padrão. E assim, pessoal, no geral o que eu tô vendo aqui é que a maioria das criptomoedas elas estão aí bastante esquecidas, tá? Chainlink parece ter rompido para cima uma cunha descendente, o alvo tá lá na região dos 38, dos 44 dólares, né? Mas, assim, vai depender muito agora da queda da dominância, tá? A gente precisa que o dinheiro saia do Bitcoin e comece a ir para as altcoins, tá? As últimas vezes que isso aconteceu, como eu disse, foi ali na época de eleição. E por esse vídeo aí, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de segunda-feira, uma excelente semana e bons negócios. Até mais, tchau!